irmãs, elas são minhas testemunhas. Falei, gente, tem que acabar esse trem. Por favor, não faz isso não. Que tá bom demais. Nossa. Muito bom. Como eu recebi, como eu estou recebendo. Como é bom estar aqui gozando de paz, de saúde, compartilhando da comunhão com a igreja. Tudo isso é um privilégio muito grande. Deus abençoe, pastor Aline, seu esposo, a todos os nossos amigos e amigas. Isa teve que correr aí para voltar para o aeroporto. Ainda está aqui conosco nossas amigas Érica, Zimavete. Zimavete, tu deu um negócio aí, deu um tapa, hein? Tu veio que veio. Eu quero saber onde tu e a Érica foram que não me levaram. Para estar com esse cabelo desse jeito, com essa pele desse jeito, vocês me pagam. Deus abençoe, glória a Deus. João capítulo de número 19, não, 20. Capítulo 20, glória a Deus. Tem crente osso aí? Aleluia. Mas vamos lá, agora é capítulo 20. A partir do versículo de número 1 em diante. Oh, aleluias. Estava ali sentada, pastor Aline, e eu vi, mulheres avivadas. E o Espírito de Deus falou bem forte ao meu coração. Isso já não é mais uma frase. Se tornou de fato uma realidade vivida por nós esses dias. Deus te abençoe. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos ler juntos o verso 10? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Mais uma vez. E voltaram os discípulos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela, respondendo, disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconhecendo que era Jesus. Então perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se-lhe em hebraico, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. E então saiu Maria, anunciando aos discípulos, verso 18: vi o Senhor e contava todas as coisas que ele lhe dissera. E você diz amém. Amém. Coloque a sua Bíblia sobre o banco, mas ainda não assente, fique de pé. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Versículo de número 10, aonde nós lemos. No capítulo 20, onde se fala sobre a ressurreição de Jesus. E Maria sendo testemunha viva de um dos momentos mais importantes da história da humanidade, o qual marcou toda ela para sempre. A Bíblia vai dizer então que no verso de número 10, os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas no verso 11 vai complementar: Maria, porém, permanecia. Eu quero trocar a palavra permanecia por Maria ficou. Maria, porém, ficou. Vou até tirar o porém e vou dizer: Maria ficou. Quero que você repita isso comigo. Diga: Maria ficou. Maria ficou. Maria ficou.
Os discípulos voltaram, mas Maria ficou. Vai ter gente que vai voltar, mas você fica. Vai ter gente que vai retroceder, mas você fica. Alguns já desistiram, mas você fica. De mãos dadas com a sua irmã nós vamos orar, mas ainda antes de orar, você vai olhar para ela e você vai dizer muito sério para ela: você fica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fica conosco aqui, amado. Continua com essa nuvem de glória sobre nós. Essa nuvem que deu abertura desde o primeiro dia desse congresso. E que não saiu daqui, mas continua nos cobrindo. Senhor, muito obrigado pelo espírito da profecia que tem liberdade em nosso meio. É tanto abraço, é tanto carinho, é tanto beijo, é tanta palavra, Senhor. E isso é a manifestação do Senhor em nosso meio, operando pelo poder da comunhão. Uma vez mais a tua palavra, por bondade e misericórdia, será ministrada nessa tarde, Senhor. Sê conosco, apura os nossos ouvidos para ouvir, trabalha na nossa mente para discernir, e trabalha no nosso coração para receber, na totalidade, tudo aquilo que tu queres falar, Senhor, a nós. Te oramos assim, suplicando a presença do teu Espírito Santo, agindo em todo momento, como aprendemos hoje aqui. Ah, Senhor, eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de Damasceno. Fica conosco, amado, em nome de Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta em João, capítulo de número 20, onde nós fizemos menção do texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro. Estamos aqui falando de alta madrugada. Estamos falando aqui do primeiro dia da semana. Ainda não tinha nem rompido a alva, e Maria Madalena já havia ido para o sepulcro. O que Maria Madalena foi fazer lá, gente? Maria Madalena foi lá para observar o corpo do Senhor, para certificar-se se aquele corpo havia sido sepultado de maneira digna, como era costume dos judeus e como era do costume das mulheres que serviam aos seus esposos, à sua família, e principalmente a essa discípula que servia ao seu Senhor. Você sabe, nós chegamos até a falar sobre isso aqui ontem. Quando Jesus fora crucificado, no outro dia já era o dia da preparação da festa. Então, para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, tudo aquilo, todos eles foram retirados de maneira muito rapidamente do Calvário, muito rapidamente da cruz. E cada um foi ao seu lugar de direito. José de Arimateia e Nicodemos agora auxiliam em todo o preparo, nos cuidados com o corpo do nosso Senhor Jesus, depois daquele momento da crucificação. E agora José de Arimateia prepara esse sepulcro que era dele, de propriedade dele, mas era novo, ainda não tinha sido usado por ninguém. E eu acredito que por causa disso a gente até diz que é o sepulcro de Jesus, mas na verdade Jesus não tem sepulcro, porque quem precisa de sepulcro é gente morta. Na verdade o sepulcro era de José de Arimateia, só ficou emprestado com Jesus por um tempo. José de Arimateia cede esse sepulcro, ali junto com ele Nicodemos também o ajuda nos preparativos, provavelmente cuidando dos perfumes, das essências aromáticas, para que Jesus tivesse um sepultamento digno. Porém, isso tudo foi feito muito rápido. E como Maria e muitos outros discípulos, tendo em vista que a cidade estava naquele alvoroço no dia da crucificação do Senhor, ela vai no domingo lá, ela vai no primeiro dia da semana lá, sendo ainda escuro, para verificar como está a dignidade desse corpo, se ele foi feito. Ela quer observar coisas de mulher, coisas de quem ama, coisas de quem tem dívida de gratidão, coisas de quem tem necessidade de compromisso, coisas de quem tem responsabilidade, coisa de gente comprometida. Então Maria agora volta. Maria não volta sozinha, Maria vai até lá com outras mulheres. Mas o texto aqui em João, ele vai dar proeminência só a Maria. Em outro texto, em Lucas e em Marcos, por exemplo, a gente percebe uma certa notoriedade também na outra Maria. Mas no maior momento do texto, o nome de maior proeminência dentro do contexto da ressurreição sempre foi o de Maria Madalena.
É interessante que ela ganha esse destaque e essa proeminência por ter sido a primeira mulher a qual Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Não apenas a primeira mulher, mas a primeira pessoa a qual Jesus se fez notório depois da sua ressurreição. Só que isso não se dá apenas quando ela viu Jesus. Há uma história para que Maria viva esse marco tão importante. Há um caminho para que Maria Madalena fique tremendamente conhecida com o passar dos anos através deste momento da história. Maria agora está sendo uma das protagonistas de um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. O momento da crucificação de Jesus é tremendo. Nós louvamos ao Senhor pela sua morte de cruz. Graças ao derramamento de seu sangue, a cédula do pecado que era contra nós foi rasgada, nos dando direito à vida. E a vida eterna com o Senhor. Porém, nós não nos limitamos ao Cristo do Calvário. Quanta gente deixando de receber poder porque só acredita no Cristo do Calvário. Quanta gente deixando de ser batizado com o Espírito Santo porque paralisou a sua visão apenas no Cristo do Calvário. E o Cristo do Calvário está vestido de corruptibilidade. O Cristo do Calvário está vestido de fragilidade humana. O Cristo do Calvário, ele é verbo vivo, mas é em carne. O Cristo do Calvário está com o rosto lavado de sangue, está com hematoma. O Cristo do Calvário, como disse Isaías, está moído pelas nossas transgressões. Então nós louvamos a Deus pelo derramamento de sangue do Cristo, mas nós não paralisamos do Cristo, porque aquele Cristo é o retrato da vergonha da humanidade. Está sobre ele todo pecado. A igreja e nós, quanto indivíduos, até louvamos a Deus pelo derramamento do seu sangue, até não, sobretudo por isso. Mas nós louvamos ainda mais pela ressurreição, porque morrer todo mundo morre, mas ressuscitar e ser assunto aos céus em glória e assentar-se à destra do Pai, só o Cristo desse povo. Aleluia. Então nós estamos falando da ressurreição do Senhor Jesus. E agora Maria vai participar desse momento, de um momento que vai marcar a história. Diga comigo, marcar a história. E não é marcar a história por um tempo, não é marcar a história por alguns dias, é marcar a história para sempre. Enquanto houver história, haverá ressurreição, e até a eternidade ainda falar-se-á da ressurreição, porque nós estamos falando de Jesus Cristo. E Maria agora vai até o sepulcro para dar continuidade aos preparativos do corpo do Senhor. Não vai sozinha, vai com outras mulheres, a Bíblia vai dizer, mas não menciona nome a nome de quem está indo com Maria. O nome de Maria Madalena é o nome que ganha maior destaque, maior proeminência no texto. Isso não é à toa. Tudo que está contido na Bíblia há um propósito específico. Se não específico histórico, de certo específico profético. Maria então vai com outras mulheres, mas o nome de proeminência no texto é o dela. Por que que isso se dá? Porque na verdade Maria está aqui como se estivesse liderando uma caravana. Maria está exercendo proeminência no texto porque o projeto de ir ao sepulcro foi dela. A ideia de ir ao sepulcro foi dela. Quem levantou cedo foi ela. Quem incitou as outras mulheres a compartilharem desse momento foi ela. Então é por isso que Maria tem uma notoriedade específica. Por quê? Porque Maria está se responsabilizando por uma empreitada. Que empreitada? Cuidar do corpo do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que ela levanta, agora ela é responsável por essa empreitada. Ela está com outras mulheres, mas ela está liderando a caravana. Isso é nítido. Maria chega lá agora, e a Bíblia diz que agora quando ela chega lá, a pedra do sepulcro já estava revolvida. Aquilo assusta ela, porque quando ela olha de fora para dentro, olhando para o sepulcro, ela vai perceber que o corpo de Jesus já não estava lá dentro. Quando isso acontece, Maria se desespera. Por quê? Maria se desespera porque ela tinha um projeto, ela tinha um plano, ela se responsabilizou por uma empreitada, mas quando ela chegou lá, ela se deparou com um imprevisto. Diga, imprevisto. Não, você não falou, diga, imprevisto. Qual o imprevisto? O corpo de Jesus não está lá. E ela foi lá para quê, gente? Para ver o corpo de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Então um problema apareceu na empreitada de Maria. Um problema apareceu no projeto de Maria. Quando ela chegou lá, o corpo de Jesus não estava lá. E o que é que vai acontecer com Maria? O mesmo que acontece conosco quando começamos uma empreitada e encontramos um imprevisto no meio do projeto. O quê? Nos desesperamos. Maria começa a ficar desesperada. E escute isso aqui. Tome muito cuidado com o desespero, porque o desespero faz a gente conjecturar coisas que nunca existiram e talvez nunca existirão. Mas o desespero toma conta da nossa mente. Quando Maria chega lá e vê que o corpo de Jesus não está lá, desesperada ela pensa, roubaram
roubaram o corpo do meu Senhor e nós não sabemos aonde o puseram. A Bíblia diz que ela sai correndo para onde estão os discípulos. Ela fala com João e com Pedro e ela entrega a mesma notícia: roubaram o corpo do Senhor e nós não sabemos aonde o puseram. Maria está desesperada. Agora preste atenção nisso aqui. Não é novidade nenhuma que Jesus já tinha dito que iria ressuscitar dentre os mortos. Na verdade, as pessoas não lembravam e não conseguiam suscitar aquela palavra, lembrar das parábolas e das palavras que Jesus já havia liberado. Presta atenção, gente. Quando Jesus foi crucificado, Jesus não tinha dito que ia morrer e ia ficar morto, não. Ele já havia deixado claro que ele ressuscitaria dentre os mortos, mas ninguém lembrava, porque todo mundo ficou com o trauma da crucificação, todo mundo ficou com o trauma da perseguição, e agora que Jesus está dentro de um sepulcro, todo mundo esqueceu da palavra, todo mundo esqueceu das promessas. A Maria também esqueceu. Por que o Senhor está me mandando dizer aqui nessa tarde? Não deixe o desespero tomar conta da sua mente, porque é este desespero que faz você esquecer da promessa, é esse desespero que faz você esquecer da palavra. Gênesis capítulo 37, lembra de Jacó? A Bíblia vai dizer que José, seu filho, não estava morto. José, seu filho, estava vivo e estava a caminho do cumprimento das promessas de Deus. Mas os irmãos de José pegam a túnica dele, sujam no sangue de bode. Sangue de bode ou de gente? De bode ou de gente? De bode, sujam no sangue do bode, pegam o mensageiro, enviam a Jacó, e o mensageiro chega diante de Jacó e diz: Jacó, reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. E a Bíblia diz que quando ele olha, era só para reconhecer. Ele não está perguntando se José morreu ou não, ele está perguntando se a túnica era de José ou não. Mas quando ele olha a túnica e vê o sangue, ele já fica como? Desesperado. Como é que ele fica? Como é que ele fica? É por isso que o diabo trabalha com a imagem, para nos deixar absurdado, como diz uma moça que trabalha em casa. É por isso que o diabo trabalha com a nossa imagem. Ele trabalha com o visual para desesperar a gente. Mas é por isso que a Bíblia trabalha com fé. E a fé não é visual, a fé é audível, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ele olha para a túnica de José, ele olha e ele diz: é do meu filho José. Ele tinha que ter dado ponto, mas não, ele continua: é do meu filho José. Certamente uma besta fera comeu, foi despedaçado meu filho José. Olha o desespero. Estava vivo ou estava morto? Mas se nós tivéssemos aqui a condição de falar que uma palavra liberaria a morte sobre alguém, a única pessoa no Antigo Testamento, falando sobre a história de José, que liberou morte sobre o próprio filho, foi Jacó. Ninguém nunca disse que José estava morto, a não ser Jacó. E nunca esteve. José estava vivo ou morto, gente? Vivo, mas por causa do visual, Jacó ficou desesperado e já viu perna de um lado e braço do outro. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando? Nada de desespero. O Senhor me manda dizer para este povo: mulher, eu não te chamei para andar por vista. Eu não te chamei para andar por vista. Eu te chamei para andar por fé. Irmã Camila, quanto mais eu oro, mais caixa de cerveja entra lá em casa. O meu Senhor está mandando dizer: fecha o teu olho e contempla esse homem com a Bíblia na mão. Porque se eu disse que ele vai ser pregador, não importa quantas caixas de cerveja está entrando dentro da tua casa, o Senhor está dizendo: fica na palavra que ouviste. Não é o que a gente vê, é o que a gente... Vamos ser sinceros. Você conseguiu aqui chegar nesse congresso pelo que você via? Ou você tomou posição de vir para cá pelo que você ouvia? Tem gente que está aqui que alguém virou e falou: você não vai conseguir, você não tem dinheiro para isso. Terra nagaçou, derek, anamanto que levar, suia. Mas a gente não veio pelo que a gente vê, a gente veio pelo que a gente ouve. Mas eles esqueceram. E assim como você, Maria se desesperou, se esqueceu da palavra, se esqueceu de tudo. E o que é que ela foi fazer? Foi fazer aquilo que a gente também tem o costume de fazer. Foi buscar ajuda. Ajuda de quem? Ei, quando a gente vai pedir ajuda, a gente não pede ajuda para qualquer pessoa. A gente vai pedir ajuda para quem a gente acredita que também tem envolvimento com aquilo que a gente está fazendo. Perceba que Maria não vai pedir ajuda para nenhum desconhecido. Maria vai pedir ajuda para quem ela acredita que está tão envolvido com aquele projeto quanto ela. Afinal, ela andou com ele e eles também andaram com ele. Ela comeu com ele e eles também comeram com ele.
Ela participou de cruzadas com ele. E eles também participaram de cruzadas com ele. Ela participou dos ensinamentos que ele dava. E eles também participaram dos ensinamentos que eles passavam. Eles estavam sempre juntos. Então ela pensa, agora nesse momento de calamidade, eu vou procurar a quem eu imagino que tem o mesmo nível de comprometimento com o que eu estou me envolvendo. E a Bíblia diz que ela vai até Pedro e João. Quando ela chega diante de Pedro e João, ela diz, olha, tiraram o corpo do Senhor do sepulcro e nós não sabemos aonde o puseram. A Bíblia diz que ouvindo esta palavra, eles saem da casa onde eles estavam e eles voltam para o sepulcro junto com Maria, para verificarem aquilo que estava sendo dito. Agora repita após mim, porque o Senhor tem uma revelação para nós nessa tarde. Diga assim, eles foram. Eu vou até trocar o verbo, eu não sei se vai estar errado, mas nós vamos falar assim mesmo. Diga assim, eles vão. Diga, eles vão. Eles entram. Eles vêm. Porque é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que eles foram. A Bíblia vai dizer que eles entram no sepulcro. E a Bíblia vai dizer que eles veem que está vazio. Mas a Bíblia diz, versículo de número 10, que eles voltam, eles não ficam. Então diga assim comigo mais uma vez. Eles vão. Eles entram. Eles vêm. Mas não ficam. Diga de novo, diga, eles vão. Eles entram. Eles vêm. Mas não ficam. Para não ficar cansativo para você, deixa que só eu repito agora. Eles vão. Eles entram. Eles vêm. E quando você pensa, agora que a campanha de oração vai começar, eles não ficam. Você conta o problema, você diz onde está o rombo, você fala o que acabou de acontecer, e eles vão. Aí a gente, até se anima. Porque viver uma situação sozinho é uma coisa, e viver acompanhado é outra coisa. É tão verdade o que eu estou dizendo para você aqui agora, sobre viver uma situação sozinho e acompanhado, que quando a gente fala de sepulcro, eu quero que você tenha isso em mente. Quando a gente fala de sepulcro, a gente fala do lugar da dor. Eu quero que você entenda o que todos eles estão vivendo nesse cenário do capítulo 20. O sepulcro onde Jesus foi sepultado representa o lugar da dor. Ali está a morte do herói. Ali está o meu pai, ali está o meu amigo, ali está o meu irmão. Ali está o que me livrou de 7 demônios que me perseguiam. Ali está o libertador da minha alma. Ali está a esperança de Israel. Ali está tudo que eu acredito. Ali está a resposta de tudo que eu deixei para segui-lo, como ele diz. Ali está o barco que eu deixei, a rede que eu deixei. Ali está a mesa de Levi que ficou para trás. Ali está tudo que todos deixaram por causa dele. E de repente, eles veem isso tudo indo à bancarrota. Lembra da conversa dos discípulos, dos discípulos no caminho de Emaús? Depois que Jesus havia ressuscitado, estava todo mundo triste, estava todo mundo à bancarrota. Por quê? E eles vão dizer, porque levaram o meu Senhor. Olha o desespero de Maria, gente. Maria está lá querendo ver o corpo do seu Senhor. Ela está falando com Cristo e está tão desesperada que não reconhece Ele, ela quer o Senhor. Se tu levaste, dize-me aonde o puseste. Então sepulcro é lugar de dor. Sepulcro é lugar de... Sepulcro é lugar de... Tenha isso em mente, o sepulcro é o lugar da dor. E é muito difícil entrar no lugar da dor sozinho. É por isso que quando Maria percebe que o sepulcro está vazio, ela vai pedir ajuda a quem ela acredita que tem o mesmo nível de envolvimento com o que está acontecendo. A Bíblia diz que eles entram, mas preste atenção, como entrar no lugar da dor é tão difícil. É tão difícil que João corre mais do que Pedro e chega primeiro, mas ele entra. Ele não entra, ele fica esperando Pedro chegar. Há uma série de motivos aqui e eu não vou usar nenhum, mas quero entender aqui um cunho profético. João, ele vai, por que ele corre primeiro? Por que ele corre tanto? Por que ele chega na frente? Eu não sei se ele tinha mais saúde, se ele era mais magro. O resultado é que ele chegou primeiro. E quando ele para na porta do sepulcro, ele não consegue entrar. João não entra, dá um troço nele, ele não entra. Não entra por quê? Porque ele chegou no lugar da... Quero ver se você lembra, ele chegou no lugar da... E entrar no lugar da dor sozinho é muito difícil. Mas a Bíblia diz que logo em seguida Pedro chega. E aí Pedro entra. E depois que Pedro entra, aí João, que estava do lado de fora, entra também. Por quê? Porque entrar no lugar da dor acompanhado é mais fácil. É igual rua em beco escuro. Se o culto acabar mais tarde e tiver um atalho para sua casa e ele for mais escuro, se você estiver sozinho, você diz, não entra porque é perigoso. Mas se tu estiver acompanhado de mais 3, tu entra correndo, mas entra, para chegar mais rápido em casa. O que é isso? Poder da companhia. Então eles entram.
Mas a Bíblia diz que eles não ficam. A Bíblia diz que eles voltam para casa. Repita isso comigo de novo e diga: eles vão, entram, vêm, mas não ficam. Quando eu pedir para você repetir isso de novo, você vai lembrar de alguém que entrou, que foi, que viu, mas que não. Então vem de novo e diga: vão, entram, vêm, mas não fica. Lembrou aí de alguém? Lembrou? Fala a verdade, você nem queria lembrar, mas eu te fiz lembrar. Lembrou de uma Pedrita aí? Lembrou de uma Joana aí? Lembrou, não lembrou? Lembra de gente que foi? Gente que você chamou para o projeto que você imaginou tem o mesmo nível de envolvimento que eu. E essa pessoa entrou. E quando entra no nosso coração a gente tem esperança. Porque a gente pensa: agora eu vou conseguir dividir o peso da responsabilidade. Mas quando você pensa que vai dar tudo certo, de repente está dando um tchauzinho e está indo embora. Eles vão, eles entram, eles vêm, mas eles não ficam. Primeira motivação de por que Pedro e João vão, entram, vêm, mas não ficam. A primeira motivação está baseada numa coisa muito óbvia. Quando eles recebem a notícia em que Maria diz que o corpo do Senhor... Olha para cá. Quando eles recebem a notícia que o corpo do Senhor já não estava no sepulcro e eles vão até lá, eles não vão com o intuito de ajudar, eles não vão prontos para resolver, eles não vão prontos para solucionar. Gente, enquanto Maria tinha acordado cedo para ir para o sepulcro, eles estavam trancados com medo dentro de uma casa. Eles não estão motivados a causarem uma revolução. Eles não estão motivados a buscarem nenhuma solução e nenhuma resposta. Irmã Camille, qual foi a motivação de Pedro e João quando saíram de casa para ir até o sepulcro? Depois da notícia de Maria, eles foram lá para verificar se o que Maria estava falando era verdade. Presta atenção no que Deus está me mandando dizer. Essa palavra é didática e é estratégica para a tua vida. O Senhor está dizendo: aprenda, minha filha, aprenda, meu filho. No meio do caminho você vai encontrar gente que vai, gente que entra, mas não fica, porque não está indo motivado a virar o quadro. Está indo só para verificar se a desgraça é tão feia quanto você contou, se o casamento está tão derrubado quanto você falou, se a mentira é tão grande quanto foi falado, se a fofoca está tão profunda quanto diz, se o câncer já está tão em metástase conforme foi falado. É gente que só está indo para ver lágrima. O Senhor está dizendo: oculta o lugar da tua dor, não mostra o lugar da tua dor para ninguém, não leva ninguém no lugar da tua dor. Agora preste atenção que você precisa entender isso. Eu não vim aqui pregar mal de Pedro e João, que eu não estou doida de pregar heresia. Eu vou encontrar com eles lá na glória e vou falar o quê? Sepulcro é lugar de? Lugar de? Faz essa cara de brisa para mim, não. Que está aqui dando glória a Deus e aleluia. Tem gente que veio para cá fugido do sepulcro. Mas amém. Porque assim como aquela mulher que não tinha mais nada, ia vender o pouco que tinha, ia dar os filhos a escravo, ela sabia onde ir, mesmo quando não sabia mais o que fazer. Você veio para um lugar certo. Visitou o lugar da dor. Escuta isso aqui. Foi para lá, foram para verificar. Agora presta atenção, porque os céus, no capítulo de número 20, bem como nessa tarde para nós hoje aqui, está nos dando uma oportunidade de aprendizado, como fez a Maria. O Senhor não está querendo revelar nada de mal sobre Pedro e João. Eles simplesmente não ficaram. E todos têm o direito de ir e de vir. Você não pode obrigar ninguém a ficar na sua vida e nem a abraçar o seu projeto. Agora você precisa aprender a perdoar. Segunda motivação. Por que eu tenho que perdoar o meu Pedro e o meu João? Você lembrou de um nome aí, de 2, de 3, que sabe até de 6. Só Deus sabe o tamanho da tua luta. Você lembrou. E foi proposital você ter lembrado. Agora você lembrou porque o Senhor está dizendo: perdoa um por um. Perdoa um por um porque, Senhor, eles não me deixaram. Ei, a gente não é que a gente não perdoa o que causam na gente.
A gente perdoa a causa, o que a gente não perdoa é o efeito, porque a ferida fica e é ela que atrapalha de liberar o perdão. Então presta atenção, por que nessa tarde você tem que perdoar o teu Pedro e o teu João? Nós vamos ver o versículo de número 15 como resultado de por que Pedro e João, nesse conceito profético, devem ser perdoados. A Bíblia vai dizer que depois que eles foram embora, eles voltaram. Eles voltaram. Mas Maria ficou. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente fica, a gente quer se gloriar porque fica. A gente fica e quer bater o pé para dizer que a gente ficou e fulano não ficou. A gente fez e fulano não fez. Buscou e Beltrano não buscou. Maria fica. Mas eis aqui a segunda motivação. Por que deve perdoar Pedro e João? Ela fica e só depois que eles vão embora é que a Bíblia diz, e chorando, abaixou-se e entrou dentro do sepulcro. É o único momento desde que Maria chegou de madrugada lá cedo em que ela entra no sepulcro. Irmã Camila, mas ela já tinha verificado que Jesus não estava dentro do sepulcro. Quando Maria fez essa verificação, ela verificou isso olhando de fora para dentro. Maria ainda não tinha entrado dentro do sepulcro. Depois que os discípulos foram embora e ela percebeu que ela estava ali e que ela estava sozinha, aí a Bíblia diz que ela entrou. Eu quero que você segure essa informação na sua mente. Qual é a proposta dos céus para Maria no capítulo de número 20 para nós aqui nesta tarde? A ênfase do texto não está na ausência de Pedro e João, mas na permanência de Maria. Por quê? Porque a responsabilidade do projeto é de Maria. Qual é o nome em proeminência do texto? Quem acordou cedo? Quem motivou as outras mulheres? Quem começou o projeto? Responsável pela empreitada? Quem está liderando a caravana? Quem teve a ideia? Quem sacudiu as mulheres? Quem chamou para perto? Quem levantou ainda escuro? Maria! Ela está desde que tudo começou. Maria! O que os céus estão propondo para Maria é uma lição de responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Diga mais uma vez, responsabilidade. Preste atenção nisso aqui. Maria já tinha o Espírito de Deus. Não era o Espírito de Deus que estava sendo ensinado para ela. Ela já tinha paciência, também não era isso que estava sendo ensinado para ela. Ela já tinha sido liberta, também não é isso que está sendo ensinado para ela. Mas vai ver, Maria tinha um déficit que eu e você também temos. E o Senhor está nos dando a oportunidade de reparar o nosso caráter hoje. Qual é este feito? Responsabilidade. O problema não é Pedro e João ir embora. O problema seria de Maria não ficar, mas ela fica. Sabe o que Deus está dizendo para Maria, para mim e para você? Você começou, você termina. Seja responsável por aquilo que você começa. Seja responsável por aquilo que você começa. Você não casou, agora vai ficar casada sim. Você não começou, agora termina. Você não quis ter filho, irmã Camila, eu quis ter filho, mas ele agora deu problema, ele está rebelde, não interessa, é rebelde, mas é teu filho. Começou, termina. Irmã Maria, Camila, mas o meu marido é um cachaceiro, aquilo ali é um viciado, mas é teu. Barrigudo, mas é teu. Está oprimido, mas é teu. Começou, termina. Mas eu conheço gente que deixou por muito menos. Olha para quem está ao seu lado e diz, mas tu fica. Mas eu conheço gente que matou filho por muito menos. Olha para quem está ao teu lado, mas sério, olha para ele e diz, mas tu fica. Mas olha, eu conheço gente que por muito menos desviou. Não interessa, mas tu fica. Maria fica. Porque os discípulos de Jesus precisam ter um princípio estabelecido no seu caráter. Qual? Responsabilidade. Qual é o princípio, gente? Qual é a característica, gente? Fala mais forte, vamos lá. Qual é a característica? Responsabilidade. Maria não sabia o que fazer, porque a gente não fica porque tem a solução. E a gente também não fica porque é mais gostosa que ninguém.
A gente também não fica porque é mais inteligente do que ninguém. A gente fica por um princípio muito básico. E eu vou usar esse exemplo falando da internação de parentes. Quando o parente interna, todo mundo se levanta para fazer o plantão e visitar, para não ficar pesado para ninguém. Porque imagina que o indivíduo vai ficar 7 dias internado. Aí todo mundo levanta, vem a sogra, vem a tia, vem a cunhada, vem a vizinha, vem a amiga. Só que dá uma complicação, dá um imprevisto no meio da empreitada. E de repente o médico diz, não vai ficar mais 7 não, vai ficar 60. A sogra volta para os afazeres, a cunhada tem mais o que fazer, a prima está voltando, a amiga tem trabalho. E você não queria, você também tem trabalho, você tem um monte de coisa. Só que quando você vê que você é a esposa ou é a mãe, ou seja, qual é o nível de comprometimento que você tenha, aí você percebe que ninguém ficou e alguém tem que ir. Então você não fica porque você é melhor, você só fica porque viu que todo mundo foi embora. Aí você olha e diz, já que não tem ninguém, alguém tem que ficar. Alguém tem que ficar. E Maria fica. Porque quem começa também tem a graça para terminar. Ela fica. Ela fica, diga, ela fica. Primeira verdade e resposta que o Senhor está trazendo para você aqui nesse momento. Você fica, você vai ficar. Você vai ficar. Mas também não adianta você ficar e não entrar. Assim como não adianta eles irem entrarem, mas não ficarem. Uma coisa precisa complementar a outra. A Bíblia diz que eles vão, eles olham, eles veem, mas eles não. A Bíblia diz que Maria fica, mas até então também não tinha entrado. Então também não adianta ficar se não estiver disposto a entrar. A Bíblia diz que depois que eles foram embora, olha para cá. Depois que eles foram embora, e eu acredito que vendo ali que era ela e ela mesma, aí a Bíblia diz que ela entra. Segundo motivo, fica aqui comigo que eu não perdi nada, tá tudo costurado. Tá percebendo? Segundo motivo, por que eu tenho que perdoar o meu Pedro e o meu João? Eles não ficaram por um princípio básico. Maria tinha ficado, mas ainda não tinha entrado. Entrado aonde? No sepulcro. Entrado aonde? A gente aprendeu aqui que sepulcro é lugar de... Ela chamou gente de fora para entrar num lugar onde nem ela ainda tinha entrado. Por que as pessoas que a gente chama no nosso momento de calamidade entram, vêm, mas não ficam? Porque a gente chama a gente de fora para entrar onde a gente nem teve coragem ainda de entrar. Aí é por isso que você fica com raiva do pregador. É por isso que você fica com raiva do pastor, eu vou falar. É por isso que você fica com raiva da irmã do ciclo de oração. É por isso que você fica com raiva de quem te dá uma ajuda agora e depois já não pode mais seguir com você. Porque você acha que esse problema que se apareceu no meio do seu caminho, no meio da sua empreitada, é responsabilidade minha. Só que eu não tenho nada a ver se você casou com esse homem. Eu não tenho nada a ver se tu pariu esse filho. Eu não tenho nada a ver se tua porta fechou. Irmã Camila, mas tem que ter compaixão. Eu até tenho. Eu só não posso largar o meu sepulcro para cuidar do teu. Cada um que fique no seu sepulcro. Por que eles vão, mas não ficam? Porque ela só entrou depois que eles partiram. A primeira vez que Maria verifica que Jesus não está no sepulcro, ela verifica isso do lado de fora. A primeira vez que Maria vai lá, ela olha que Jesus não está no sepulcro pelo lado de fora. Diga comigo, pelo lado de fora. É assim que ela verifica. E verificar as coisas pelo lado de fora mostra que nós não estamos envolvidos com aquilo que está acontecendo. Então a Bíblia diz que depois que eles vão embora, aí Maria entra, ela abaixa, coloca a cabeça chorando lá dentro e inclina a parte do corpo para o lado de dentro. É o único momento no texto em que a Bíblia diz que Maria entra no sepulcro. Por que eles não ficam e eu tenho que perdoar? Porque você chama a gente de fora para entrar onde você ainda não teve coragem de entrar. Você chama a gente de fora para dialogar o que você não tem coragem de conversar. E não me olha com essa cara de brisa não, que eu rasgo na aplicação. Vem chamar a irmã do ciclo de oração para conversar com teu filho rebelde, porque você não tem coragem de conversar com ele. Irmã Camila, vem aqui com ele, conversa aqui com ele, que eu estou sentindo que ele está com espírito de homossexualismo. Mas como tu acha que tu não tem estrutura para ouvir da boca do teu filho que ele se tornou, ou que ele está virando homossexual, aí tu pede outra pessoa para conversar. Essa pessoa conversa, ela entra, ela vê que é verdade e no final ela não fica. Aí você quer culpar ela que não ajudou o teu filho. Só que você está chamando gente de fora para conversar com o filho que é teu. E nem
quem você ainda conversou. Eu não sei o que você vai ouvir da boca dele, mas entra lá e conversa com esse menino. Não adianta ficar pedindo gabinete pastoral todo dia para chamar o teu marido. O teu marido não dorme com o pastor, o teu marido dorme contigo. Entra lá e conversa com esse homem. Comece a entrar. Chega de chamar gente de fora. Não me leva a mal, eu moro no Rio. Eu não moro aqui. Você vai sentar comigo, vai me contar teu problema. Eu vou orar por você, mas eu não vou ficar. Eu moro no Novo Iguaçu. Quem vai ficar é você. Então vamos à inteligência. Já que você vai ficar, por que tu não entra logo? Por que tu não entra logo? Não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de responsabilidade. Tem gente que está aqui, vou ser sincero, não tem unção, mas tem responsabilidade. Aí Jesus pega porque gosta. Responsabilidade. Tem gente que não fala em língua estranha, mas já recebeu vitória. Não porque tem o batismo, porque batismo talvez você ainda não tem, mas já tem responsabilidade, coisa que quem tem batismo ainda não tem. A lição aqui é responsabilidade. Nós precisamos de alguém para se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Por que Maria fica? Maria fica porque em vias de qualquer notícia, novo fato ou acontecimento, vai ter alguém a quem possa reportar a notícia para saber o que está acontecendo. Maria é alguém que está se responsabilizando pelo corpo do Senhor. Agora diga para mim, Jesus estava vivo, mas na cabeça de Maria Jesus estava? Jesus estava? Para Maria ela estava ali para cuidar de um corpo, mas Jesus estava vivo. Porém, Maria mostra comprometimento com o corpo de um morto. Sabe o que é isso? Gente que tem responsabilidade cuida de gente que já não tem mais nada para lhe oferecer. O que o corpo de Jesus poderia produzir para Maria? O que o corpo de Jesus poderia fazer por Maria? Nem o corpo de Jesus não poderia fazer nada. Mas o que é isso? É dar dignidade ao corpo do meu morto, em resposta do que eu já vivi com ele. Está morto, mas é meu. Eu me responsabilizo e não saio daqui enquanto não saber o que foi que aconteceu com ele. Olha para cá, gente. Deus vai dar vitória no teu casamento. Deus vai dar vitória no teu ministério. Deus vai dar vitória na tua saúde. Deus vai dar vitória na tua vida familiar. Deus quer dar vitória em todas as áreas da tua vida. Mas o que o Senhor está procurando não é gente que pula, não é gente que dança, não é gente que roda. O que o Senhor está procurando é gente que tenha coragem para se responsabilizar pelo corpo dos seus mortos. Lembra de Rispa? Quem já ouviu falar de Rispa, levanta a mão. A Bíblia diz que esta mulher, ela tinha alguns filhos, e estes filhos eram da casa de Saul. A mando de Davi, todos eles foram executados, e agora eles estão pendurados ao ar livre numa forca. As aves de rapinas querem comer os corpos dos filhos de Rispa. As bestas feras do campo querem terminar de destruir a carne dos corpos dos filhos de Rispa. Mas a Bíblia diz que Rispa larga a casa, larga tudo. A Bíblia diz que durante o dia ela usa na mão um tipo de lenço, uma espécie de éfode, uma espécie de lençol, e ela começa a usar aquilo. E durante o dia, Rispa pega o lenço e vai botando para o alto. Para quê? Para espantar as aves de rapina que vinham para comer os seus filhos. A Bíblia diz que aquela mulher, gente, ela fica lá que nem doida, levantando o pano e abanando. Sai daqui, ave de rapina. Sai daqui, espírito de desânimo. Sai daqui, chocarrice. Sai daqui, demônio de afronta. Sai daqui, seta do inferno. Sai daqui, peste que ande ao meio-dia. Vai saindo daqui, vai saindo. Mas tá morto, mas é meu. Olha isso, olha isso. Olha isso, gente, está morto, mas é dela. Aqueles corpos não podem oferecer mais nada por ela, mas ela está responsabilizando por ele. Estão mortos, mas são meus. Estão mortos, mas são os meus filhos. E durante o dia ela vai espantando com lenço. E à noite ela vai dormir? Não.
De dia é lenço, à noite é tocha. Ela acende uma fogueira e uma candeia na mão. E a Bíblia diz que as bestas feras do campo, procurando atraídas pelo cheiro da carniça, rispa, pega o fogo, e o fogo faz o quê? O fogo queima e inala o odor da carniça, volta, e com tocha acesa de noite, ela espanta as bestas feras do campo. Vai saindo o diabo, vai saindo besta fera. O corpo do meu filho ninguém vai comer. E assim vai passando. Passa um dia, passa dois, os dias vão passando. É lenço de dia e tocha de noite. Lenço de dia e tocha de noite. Lenço de dia e tocha de noite. A Bíblia não diz, mas isso sim é fácil conjecturar, sem desespero nenhum. Alguém deve passar? Rispa, vai dormir. Você já está aí há dias. Rispa, já está morto mesmo. Rispa, isso já vai virar pó mesmo. Vai dormir, Rispa. Rispa, vai lavar louça. Tua casa não está com louça, não? Rispa, já morreu. Só quem tem coragem de se responsabilizar, bata no peito olhando para uma amiga e diga para ela: tá morto, mas é meu. Ramana canto revacel ia. Ereme canto reminará canto reminaçai de canto relevasse. Ela se responsabiliza, ela fica. Ela se responsabiliza, não tem nada para oferecer, mas é meu. Você está entendendo? Você está entendendo? Mateus capítulo 15, versículo de número 21 em diante. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha para cá. Ela está dizendo: é endemoniada, mas é minha. Ó, mulher grande é a tua? Vai e seja feito contigo como tu queres ou como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus tem compromisso com o endemoniado? Tem compromisso com o possuído? Tem compromisso com legião de demônios? Não, mas ela usou o pedido que ela tinha para se responsabilizar pela casa dela. Então ela disse o seguinte: tem misericórdia de que minha? Eita, mulher inteligente. Você acha que Jesus tem compromisso com aquele rebelde da tua casa? Com aquele teu marido, com aquele teu parente? Nenhum. Só depende de como você se posiciona. Irmã Camila, isso é bíblico? É bíblico. Vamos lá. Livro do Gênesis. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. A Bíblia diz que Abraão fica e ele entra no meio de uma conversa de Deus e seus anjos. E eles estão resolvendo, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo. E ele chega, se tiver 50, não tem 50, como quem diz, não se mete. Ele fala até não se mete, mas ele gosta de quem se responsabiliza. E se tiver 20, não tem 20. Se tiver 10, não tem 10. Eu não me lembro agora a quantidade. Eu sei que o Senhor vai virar para ele para fechar a conversa e vai dizer: Abraão, não há sequer um justo. Sodoma e Gomorra, não tem ninguém. Só que lá morava um primo de Abraão. Quem lembra o nome dele? Ló. A Bíblia vai dizer que 2 anjos, não é um não, tá, gente? 2 anjos são enviados até a casa de Ló. Pegam ele e sua mulher pela mão, todos quanto eles ali estavam, e deitam eles para fora da cidade, para fora do lugar da destruição. Por que foi que isso aconteceu? Se não tinha nenhum justo Sodoma e Gomorra, e o Senhor sabia que Ló morava lá, então não era dele que estava falando. O versículo abaixo vai responder, não precisa inventar: e livrou Deus a Ló e toda a sua casa por amor a Abraão. Se responsabilize. Dá uma olhada para tua irmã de novo e fala para ela: fica. Estou fechando a Bíblia, agora olha para cá. Já que ficou, entra. Porque não adianta você ficar se você não tiver coragem de entrar. Maria entra, olha para cá. Eu sei que tem gente aqui que está casado por conveniência. Está casado porque já está velha, está casada porque já está fora do mercado de trabalho, está casada porque na tua igreja não aceita divórcio, está casado por causa de um monte de problema. Na tua igreja não, na Bíblia. Está casada por uma série de questões. Estou casada por causa disso, estou casada por causa daquilo. Não interessa, mas está casada. Hoje eu não vim para criticar a motivação de ninguém. O que eu vim para dizer é o seguinte: você está, não importa a conveniência, mas você está. Já que você está e não vai sair, por que não entra? Eu gosto quando faz cara de brisa, adoro. Como quem diz, não é comigo. Tá casada e diz que está casada, mas é casada amargurada.
casada ressentida, casada que não perdoa a traição do marido, mas bate no peito dizendo: tô magoada, mas tô triste, mas tô chateada, mas tô. Amém. Só que já que você está, por que você não entra? Por que você não se envolve com o lugar da sua dor? Por que você não tira a casca da ferida e não mete um metiolate ou mercúrio lá em cima? Por que você não procura resolver? Irmã Camila, como assim eu vou falar? Já que você está, por que não entra? Por que não beija na boca desse homem? Por que não coloca a língua lá dentro? Por que não deita naquela cama e esquenta aquela parte? Por que você não bota uma lingerie? Faz um jantar romântico? Já que você está, entra! Derebacandarai, derebalabarachoremandarácia, derecalamandassudereia. Irmã Camila, eu estou sabendo que ele está com a amante na rua. A amante vai sair da vida dele hoje, porque Deus vai levantar esse homem para gastar dinheiro contigo, para comprar casa para você, para vestir você. Mas você tem que entrar. Já que está, entra. Irmã Camila, eu estou aqui na igreja. Estou nessa igreja e só não fui embora ainda porque Jesus não mandou. Só estou aqui cumprindo o tempo. Meia dúzia já voltou. Só não voltei ainda porque eu sou de Deus. Tá, mas não se envolve. Tá, mas não ajuda no congresso. Tá, mas não bota camisa. Tá, mas não gasta dinheiro. Tá, mas não se envolve, não entra. Tá, mas quando o congresso acaba, ninguém nem vê. Vai embora tão rápido que a gente não consegue nem te dar a parte do Senhor. Tá, mas não compra cantina. Tá, mas não compra DVD. Faz escova toda sexta, mas DVD para tua alma não compra. Tá, mas não investe. Não, escuta isso aqui. Isso é até coisa de quem fica. Fica, mas não vai na cantina. Fica, mas não abraça os irmãos. Fica, mas não beija. Fica, mas não dá glória. Fica, mas fica olhando pro relógio. Fica, mas fica contando as horas. O pior, eu nem vou mirar aqui ninguém, mas fica e fica dormindo. O que é isso? É coisa de gente que fica. Ficou, mas ainda não entrou. Não adianta, não entrou. A gente sabe quem entra, gente. Quem entra tá com a blusa dele de manhã. Quem entra tá suado. Quem entra já comeu. Quem entra já profetizou no corredor. Quem entra já marchou com o varão. Quem entra já rodou. Quem entra já deu glória. Quem entra já deu aleluia. Quem entra já se envolveu. Agora presta atenção. Tu pagou R$100, minha filha. Tem gente aqui que Deus é tão bom que nem pagou. Alguém investiu para você. Glória. Já que ficou, por que então você não? Irmã Camila, eu estou aqui, mas é que eu estou pensando. Quando eu chegar em casa vai ter um monte de perturbação. Meu marido vai dizer que eu demorei. Meu filho vai dizer que eu só quero igreja. E vai começar aquela perturbação de novo. Filha, se tu não entrar, eles vão falar do mesmo jeito. Então já que eles vão falar, eu vou ficar e vou entrar. Entra, entra, já que ficou beija, já que ficou abraça, já que ficou da glória, já que ficou da aleluia, já que ficou receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo, já que ficou receba a variedade de línguas, já que ficou receba a interpretação das línguas, já que ficou receba o agudo da sua voz, vai recebendo, receba, pega na mão da tua irmã, pega na mão da tua irmã e diga para ela, já que ficou, entra, já que ficou, entra e se envolve. Eu entrei total. Eu cheguei ontem cansada. Eu meti a roupa, eu vim pra cá. Eu fiquei, eu suei, eu abracei, eu tirei foto, eu ri. E algum bobão até pensa em idolatria, porque não sabe o tamanho do carinho que tem entre a gente. A gente ri, a gente tira foto, a gente gargalha. Ah, glória a Deus. Eu fiquei, rapaz, você tem noção da quantidade de sovaco catinguento que me abraçou hoje aqui? Você tem noção da quantidade de catinga que eu passei pra alguém aqui?
todo mundo molhado, suando. Rapaz, teve umas 3 que vieram, que ficou. E eu até cheirei o beijo, eu quero é mais. Mas tá suado, tá isso, tá aquilo, eu quero é babar, Jesus. Hoje de manhã, a Zimavete e o Damasceno estavam assim. Começou a pregar, peguei a mão de Isa, eu falei, Isa! E eles foram livres de ver o escândalo. Deu dando lugar nesse corredor, porque tá tão cheio que o corredor estava tapado, foi livramento, que eu ia correr igual um foguete lá pra cá, eu queria era voar! Fica, mas fica cansado. Fica, mas fica desanimado. Fica, mas fica dormindo. Já que eu fiquei, eu vou entrar, meu irmão. Eu vou sair daqui carregado. Eu vou sair daqui cheio. Eu vou sair daqui arrebatado. Eu vou sair daqui doida. Beba da candaraia. Maria entra. E o que acontece quando a gente entra, gente? A Bíblia diz que ela entra. Olha só como é que foi isso, gente. Foi automático. Maria entrou. E quando ela entrou, Jesus chegou. É automático. Ele é só você entrar que Jesus chega. Ele já está apontando o caminho ali. Entra que ele vem, entra que ele vem, entra que ele vem, entra que ele chega. Quando ele entrou. Agora não, sério. Responde para mim. Você acha que Jesus estava longe dali? Jesus estava longe dali, gente? Não tinha como. Jesus estava por perto. Parece que ele estava esperando só ela ter coragem de entrar. Eu estou crendo que ele está pertinho. Ele só está esperando meia dúzia aqui entrar. Entrar onde, irmã Camila? Entrar no lugar da sua... Glória a Deus. Entrar no lugar da sua... Ninguém quer entrar no lugar da sua dor. Se você tem um carro, sua família morre lá dentro, o carro pode continuar 0 km. Você não quer aquele carro nunca mais, porque você perdeu sua família inteira ali dentro. Todo mundo quer se livrar do lugar da sua... Mas traumas precisam ser enfrentados. Sabe por quê? Que quando José, depois de ter se tornado governador do Egito, prende Benjamim, ele queria passar uma lição aos seus irmãos. E Deus se aproveita dessa estratégia para curar o trauma de seu pai. Lembra que quando Jacó fica sabendo que vão levar Benjamim, ele se desespera? Por quê? Porque ele usou Benjamim para substituir o lugar que era de José. Isso é trauma! Mas a Bíblia diz que José pega justamente quem? Benjamim, que era o seu irmão. E José e Jacó fica sem um e sem outro. É por isso que ele se desespera. Quando fica sem ninguém, Jacó vai até o Egito e encontra com José. Às vezes o Senhor tira tudo que a gente tem para nos curar dos nossos traumas e a gente ir até o lugar que Ele deseja entregar as nossas vitórias. Não pode ter trauma, tem que conversar, tem que falar, tem que entrar, tem que mexer. Não, esse assunto está sepultado. A maior prova que o assunto não está sepultado é que toda hora que você vê que a pedra está removida, você já se desespera. Mexe, resolve e entra. Quando ela entra, segundos depois provavelmente, Jesus chega. O texto já diz logo que Jesus chegou. Diga comigo, Jesus chegou. Não, vamos fazer isso com um sorriso de dente, de orelha a orelha. Vamos lá, Jesus chegou. Jesus chegou. E daí, irmã Camila, Jesus chegou, mas eu estou no lugar da minha dor. Só que ninguém fica no lugar da dor para sempre. O lugar da dor é apenas o lugar que Deus usa para nos promover. Entenda. Dor é o lugar que Deus usa para nos promover. Jesus chegou. E quando Jesus chega, o que acontece? É só você lembrar de todas as passagens na Bíblia, o que é que acontecia quando Jesus chegava. A Bíblia diz que uma mulher está com o filho em cima do esquife e ela já está indo para realizar o seu sepultamento. Ela ia fazer o sepultamento, só que de repente Jesus tocou no esquife e o menino levantou. Tudo isso porque Jesus...
A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava acamada de uma alta febre. Só estava na cama porque Jesus ainda não tinha chegado. Porque naquele dia ele entrou na casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que ele tocou sobre a cabeça e de repente ela levantou e logo serviu. Tudo isso aconteceu porque Jesus... Bodas de canal, o vinho acabou, o casamento está quase ficando no fim. Rapaz, acabou o vinho. A Maria vai chamando Jesus e ele diz: não é chegada a minha hora. Pode até não ser chegada, mas não tem como tu estar num lugar e tu não chegar. Jesus é o tipo de gente que chega chegando. E depois que ele chega, ele multiplica, multiplica, multiplica. E o melhor vinho fica no final. E o casamento não acabou. Não acabou porque Jesus... Não, você não entendeu ainda não. Eu estou dizendo que Jesus vai chegar na tua vida. Jesus chegou. Quando Jesus chega, ele olha para Maria e ele diz: não me toque. Ele naquele momento é primícias para o seu pai. Mas faz o seguinte: vá até os seus irmãos e diga para eles, ó para cá, vou fechar aqui. Diga para eles tudo que você viu e tudo que eu te falei. Os anjos também já tinham visto Maria e Maria já tinha visto os anjos. Pedro e João entraram dentro do sepulcro, mas eles não viram os anjos. Viram ou não viram? Viram ou não viram? Os anjos já estavam lá desde a ressurreição de Jesus. Só que Pedro e João viram ou não viram? Não viram. A Bíblia diz que Maria entra no mesmo lugar. E Maria vê ou não vê? Vê ou não vê? Vê ou não vê? Ela entrou onde eles já tinham entrado. Só que ela viu o que eles não? Porque quem fica tem o céu revelado. Depois disso, Jesus chega. Cadê o sorrisão de Jesus chegando? Aleluia. Jesus chega. Quando ele chega, ele diz: volta. Diga para eles tudo isso. E Maria volta. Diga: Maria volta. Diga: Maria volta. Porque ninguém fica no lugar da dor para sempre. Ninguém fica. Maria volta. E ela volta falando tudo que Jesus tinha falado para ela. E ainda volta acrescentando: viu, Senhor? O que Maria está fazendo? Maria está voltando no lugar que ela tinha acabado de ir. E quando ela foi a primeira vez naquele lugar, ela só foi lá para poder dizer: não está lá. Está morto. Eu não vi. Não está lá. Está morto. Estava na cabeça dela, estava vivo ou morto? E não estava lá, porque eu não vi. Está morto, não estava lá, porque eu não vi. Agora ela volta para lá, para aquele mesmo lugar onde ela foi levar uma notícia que fazia parte da conjectura de uma desgraça. É o desespero de quem fica no lugar da dor. Ela volta lá agora. Sabe por quê? Quando o congresso acabar, você que veio fugido, você vai voltar lá. Naquela casa, com aquela amiga, naquela família, que antes de vir para cá, você disse: vou largar. Não dá mais não. Não tem condições não. Teve gente que veio aqui e visitou casas que disse: eu já não aguento mais, eu vou botar para fora de casa. Eu já não tenho mais condições, eu vou me entregar, eu não vou mais fazer hemodiálise, eu não vou mais fazer quimioterapia, eu vou dar um chute no pau da barraca. Não tem mais jeito, não dá mais. Está morto, não está lá. Eu vi. Eu não vi. E aquele playback, você já comprou esse ano? Não, aquilo lá está morto, não está lá, eu não vi. E aquele esboço daquela palavra que você disse, já botou? Não. Sobre isso aí, você sabe, está morto. Eu não vi, não está lá. Ela agora volta para aquele mesmo lugar. E agora ela não volta para dizer, não está lá, está morto, eu não vi. Ela volta para lá e ela diz, eu vi. Resumindo, está lá, está vivo e eu vou botar o contrário. Porque como a palavra foi eu vi, vamos complementar. Ela vai dizer, eu vi. E eu acrescento, eu vi, está lá e está vivo. Você vai voltar em casas, você vai voltar em lugares aonde pessoas pensaram que iam ficar com a última notícia de desgraça que você levou.
Você vai voltar em ambientes aonde você compartilhou do lugar da sua dor que não era só seu, Nelebaraia. Mas você compartilhou. E agora o Senhor está dizendo, você vai voltar lá. E quando alguém perguntar, e o teu ministério? Já enterrou? Já achou o corpo? Você vai dizer, não, tá lá, eu vi e tá vivo. Aleluia. E aquele playback, e o ministério, já enterrou? Não, acabei de passar na loja evangélica, eu vi, tá aqui e tá vivo. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Você vai voltar lá para dizer, eu vi, tá lá e está. Pega na mão da tua irmã. Daquele jeito, aperta. Aquela olhada fumegante. E diga, você fica. Mas poxa, um monte de gente já voltou. Mas você? Pega na mão, não solta não, solta não. Pega na mão dela. Diga de novo, você fica. Agora solta ela que você vai dar um empurrãozinho no ombro dela. Porque você vai dizer assim, já que ficou, entra. No 3, já que ficou, entra. Empurra ela, coloca ela de pé e diga pra ela, vamos entrar, já tô aqui que eu vou entrar. Já que eu vim, eu vou entrar. Já que eu vim, eu vou mergulhar. Já que eu vim, eu vou me envolver. Já que eu vim, eu vou gritar. Já que eu vim, eu vou orar. Já que eu vim, eu vou clamar. Já que eu vim, eu vou abraçar. Pastor Flor, me ajuda aqui. Glória a Deus. E aquele marido já foi embora? Não, bobinha. Tá lá, eu vi. E tá? E o teu ministério já enterrou? Não, menina, já botei na agenda. Mulheres Avivadas, tá lá. Eu fui e tô viva. Irmã Camila, essa mensagem foi para mim. Eu fiquei, mas ainda não consegui entrar. Eu ainda não entrei, eu ainda não abracei, eu ainda não beijei. Eu ainda não quebrei, eu ainda não me envolvi, eu ainda não tive o tete a tete. Foi para mim. Eu quero entrar. Sai do teu lugar e vem no altar de Deus agora. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Pede licença e vem passando. Se locomova para onde der. Aleluia. Aleluias. Ei, psiu. Não desiste não. Tá lá, eu vi e está. Não volta atrás não. Fica, por quê? Tá lá, eu vi e está. E aí, já separou? Não, acabei de passar na agência de viagem, comprei 2 passagens, vou fazer um cruzeiro com meu amor. E aquele teu filho, o tráfico já matou? Nada, rapaz, acabei de passar na loja evangélica, ele agora quer uma bíblia de estudo para pregador, o menino cismou que vai pregar. Tá lá, eu vi e tá vivo. Agora olhe para cá. Maria foi para lá para ver Jesus. Chegando lá, Jesus não estava lá dentro. Jesus não estava. Mas ele entrou, verificou, teve que se envolver. Partindo do princípio que ele não estava mais lá, estava do lado de fora. E ele também não ia ficar. Não tinha mais por que Maria permanecer ali. Então perceba isso aqui. O lugar da dor ficou como, gente? Eu não vou nem pregar, é uma conjectura natural. Maria não está lá, Jesus não está lá, os anjos também não ficaram. Então me diga, o lugar da dor está como? O lugar da dor está como? O sepulcro está como? Está entendendo? Está entendendo? O Senhor está dizendo, você vai voltar porque vai ficar vazio. O lugar da dor vai ficar vazio. O trauma vai ser corrigido. Vai ficar vazio. Catuca a tua irmã e diga, estou voltando porque o lugar já está vazio. Eu estou voltando porque o lugar já está vazio. Quem quer orar? Quem quer orar? Quem quer orar?
Quem quer orar? Quem quer orar? Só quero convidar agora quem quer. Irmã Camila, eu quero. Estou com uma palavra de oração aqui na boca agora. Cadê? Isso. Nós vamos orar. Pastora Flor de Lis vai soltar aqui a voz. E o louvor a gente já escolheu, é estratégico, né, pastora? Aleluia. E conforme ela for louvar, você vai abraçar a maior quantidade de mulheres. Não é agora não, não é agora não. A maior quantidade de mulheres que na sua proximidade você conseguir. Que abraço que é, não é aquele do tapinha nas costas não. Que esse é de quem está com dor. Só vai abraçar quem vai deixar o lugar da dor vazio. Antes você abraçava assim, mas é porque você estava no lugar da sua? Agora o lugar está vazio. E agora você vai abraçar? Que manara calabara xarabada cantará. Emanana sudede calabara cheia. E você vai entrar com tudo. Amém ou não amém? Mas Camila, eu não sei o que eu vou falar para ela. Fala para ela, você fica. Fala para ela, entra. Fala para ela, eu tô dentro. Eu não sei, mas alguma coisa você vai falar. Levanta a mão direita para o céu. Mão direita para o céu. Mão esquerda lá em cima, lá em cima. Agora abaixa e põe as duas na sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, diante da tua sublime e gloriosa presença, rogamos a tua ação, a intervenção do teu Santo Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, os nossos neurônios, os nossos hormônios, acerca desta palavra. Assenta na nossa razão a tua palavra, para que ela seja o norte, nos ensina a executar, nos dá uma didática desta palavra, nos ensina a cumprir. Agora põe a mão no coração. Senhor, comanda as nossas emoções. Põe a mão no coração. Senhor, comanda as nossas emoções. E sobre esta palavra, cura todo trauma. Mas antes disso, nos ajuda a ficar, nos ajuda a entrar, nos ajuda a envolver-nos no lugar da nossa dor. E que nós, Senhor, entendamos que quem não ficou no lugar da nossa dor, não era para ficar, porque a responsabilidade é nossa, a revelação da glória é para nós, a notícia dos anjos é para nós, o pioneirismo na visão da ressurreição é nosso, o milagre é para a gente, e tu queres usar a nossa vida para isso. Faz isso nesta tarde, cumpre, assenta, comanda, rege, governa sobre esta palavra, e que haja cura, que haja renovo, que possamos entrar, que quem não beijava possa beijar, quem não abraçava possa abraçar, as casadas que não abraçavam o leito possam tacar fogo naquela cama. Meu Deus, vai agindo em todas as áreas, incendeia ministérios, já que ficou entra, já que ficou estuda, já que ficou da língua, já que ficou da batismo, já que ficou da dor, envolva, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Solta o playback da pastora Flor de Lis aí. Aleluia. É 1, é 2, é 3. Sai do teu lugar, abraça alguém aí agora e diga: volta para casa, o lugar da dor está vazio. Volta para casa, o lugar da dor está vazio.